senhores convidados e ilustres deputados, peço-vos, Sr. João Rui Amaral, para dar início à atividade. A tomarem os seus lugares à frente, por favor. Já ouviram 4 doutores a falar. O que eu não aceito é o doutor Vicente dizer que é analfabeto, porque o analfabeto sou eu. Bem, a ouvir a explicação, como é que se diz, a apresentação dos distintos panelistas, a doutora Mara Bernardes de Benavides, não, já apenas. Espero que já não está no reading room, né? É como membro do Conselho e não aconselha nada. Porque como membro do Conselho da sala de leitura devia não só dar mais conselhos, mas promover mais a leitura na juventude timorense. E espero que vocês, são todos universitários, comecem a pôr na mente que é muito importante a leitura. O aprender não é só ler os livros que os professores atiram para as nossas mãos. O aprender vem também da leitura. Os timorenses perderam esta cultura de leitura. Comecem a ler. Aqui a senhora Sófia, não é Sófia, é verdade. Sofia Santosa, Sofia Santos, falou, assim como o senhor doutor jovem, muito jovem ainda, falaram da dificuldade de traduzir o português para teto. Compreensível, muito compreensível, porque há palavras, porque o teto não está desenvolvido, o teto adopta palavras portuguesas e muitas vezes adopta mal em termos de uso. Suponhamos, vamos lá dizer, incauto. Não se consegue traduzir em teto. É por isso aqui, doutora Sofia Santos, peça a bênção dos santos, e o João Paulo II, o João Paulo III, peça também a bênção de João Paulo II para começarem. Eu digo isso porque nos meus tempos nós tínhamos também, o que nos ajudava muito nas escolas, o dicionário português. Não aqueles grandes, enormes dicionários, mas dicionários pequenos, do tipo de a palavra incauto, que é mais nesse sentido. É que os jovens começam a poder perceber melhor o português e a utilizar as palavras. Uma coisa é traduzir, sim,
compreendo os vossos problemas na tradução. Eu costumo, como dever, fazer umas traduções de documentos do governo. Aí temos que usar uma palavra ali, um termo que é utilizado para todos compreenderem, mas com uma explicação ao lado. Ou, em outras explanações, tento descrever o sentido de uma palavra com outras palavras. Não necessariamente o significado, mas com outras palavras digo que aquilo ali significa assim. De forma que compreendo, hoje é tertúlia da língua portuguesa, eu convido o Sr. Dr. Vicente, que ainda é analfabeto, porque falou da realidade timorense. Por favor, escreva mais sobre a realidade timorense. Aproveite o seu saber, a sua capacidade, o seu talento e descreva. Porque quando escrever em português, porque é seu, sabe depois traduzir em teto. Hoje falou de poder ser o quê? Poder ser o que é que disse hoje? Poder ser não, aquilo que leu hoje. Vê lá. Vê. Poder ser eu. Aqui não é a minha voz. Poder ser eu. Prender entre os dedos os suspiros do mar e distribuí-los às crianças. Obrigado. Porque começou a falar do desenvolvimento, da realidade atual, de problemas que existem em termos globais. Se eu pudesse fazer uma poesia, eu teria feito assim. Pudesse eu engolir os plásticos que estão a sujar o mar. Pudesse eu convidar os jovens para me ajudarem a engolir os plásticos. Isto como sequência do seu pensamento. Está a rir de mim. Não, eu não revisitei. Ele é que me chamou a atenção. Isto era passado. Agora, no presente, o mar já não emite suspiros, porque chora de tristeza por causa do plástico, por causa da sujidade que vai toda ali para matar o mar. Quem mandou palmas? Ora bem, a mim me pediram, quer que eu diga a verdade dos meus sentimentos ou não? Posso? Sim. Se quer a verdade, eu estou não zangado, mas chateadíssimo. Com o Parlamento Nacional, porque recebi
há uma semana um convite para vir aqui assistir à tertúlia da língua portuguesa. Hoje é o meu dia. Recebo o programa onde eu tenho que falar do processo de escrita de poesias. Pudesse eu convencer os deputados do Parlamento para saberem organizar bem as coisas. Bom, o meu tema é processo de escrita de poesia em língua portuguesa. Como disse o Dr. Vicente, a poesia é a vida, é a alma, é o sentimento. É a intimidade entre nós e a natureza, é a intimidade entre nós e com tudo o que passa ao nosso redor. Mas porque aqui fala de processo de escrita da poesia em língua portuguesa, eu devo dizer, a poesia não é igual a a prosa. A prosa escrevemos. A poesia encurta um bocado toda essa história que se conta em um livro. Mas em português, para se expressar os sentimentos em termos de poesia, é preciso compreender bem as palavras em português. É por isso convido os jovens a ler. Estas traduções, leiam para perceber. Férico que tu assira, mas a cara que moris. Ai, ao que tu zona ou a cara que bauna. Que é de tradução de os velhos também querem viver. Na atual situação do país, em que os velhos nem recebem subsídios, eles preferem morrer, porque senão estão a... De forma que leiam, percebam o português. E um dos meios de perceberem o português é lerem o português e o teto. Serás aquele que já não é, de facto, aquele, mas aquilo. Se sai é manabé, tu ir laus é manabé. Maibé, boa nabé. O respeito, que a indiferença nuda toda a simplicidade. E que com respeito ou indiferença, como simples peso. Portanto, procurem aprender o português. Eu não sei se tenho inclinação para a poesia, do conhecimento do português, por causa do conhecimento das palavras em português, aquilo que uma palavra pode significar. Aproximei-me da poesia. A poesia tem várias formas. Há aquela poesia musical, em português. Há também essa poesia livre em que a gente escreve. Mas há
outras formas de fazer poesia, já com regras. Um soneto tem regras. Regras em que se contam as sílabas e depois há a rima. Oh, meu Timor, dou-te todo o meu amor. Rima, Timor, amor. Prestem atenção para a vossa educação. Atenção, educação, a rima. Mas com as sílabas contadas. 2, 4, 6, 8. 1, 3, 5, 7, 9. É uma forma muito boa de buscarmos outras palavras, de entendermos mais, termos mais vocabulário em português, por causa da rima. Irmão, comunhão, mas não tem sentido se a gente põe ali comunhão. Vamos buscar outra palavra que possa rimar com irmão, dentro do sentido de fazermos a poesia. Que sentido é que damos àquela poesia? O muito simples é só... Mas é bom se alguém de vós sinta inclinação pela poesia. Eu apenas posso aconselhar: leiam. Para melhor entendermos a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa é rica. É por isso que eu pedi para que os jovens estudantes comecem a perceber mais português, em termos de terem mais vocabulários. É necessário que se façam pequenos dicionários. E depois há uma segunda versão um bocado mais ampliada. E depois há uma terceira versão mais ampliada. Porque o problema de poesia, para expressar bem os nossos sentimentos, temos que ter um bom entendimento, uma boa compreensão da palavra que usamos. Porque me pediram processo de escrita de poesia em língua portuguesa, é o que estou a dizer, e eu acredito que muitos de vós um dia vão se revelar como bons poetas ou boas poetisas. Poeta, poetisa. Porque a poesia simples é aquilo que eu fui escrevendo. Mostra lá esta. Em Chipinã, já na prisão, recebi uma carta da senhora Isabel Angola. Uma senhora de Angola que me escreveu dando todo o apoio à luta de Timor. Mas porque eu acompanhava um bocado o que passava no resto do mundo e Angola continuavam em guerra entre UNITA e MPLA. Escrevi para ela: mulher negra, mulher, porque teus lábios não têm sorriso.
Libertação que não parou o sangue a doar para a guerra. Essa libertação que tiveram depois de Abril não parou ainda o sangue a doar para a guerra. Não te assustes com o parto, porque quando há guerra as mulheres nem podem dar a luz, senão a luz não tem leite para dar às crianças e morrem na guerra. Teus seios estão secos, só têm lágrimas para dar a guerra. Portanto, a poesia expressa os nossos sentimentos. A poesia é o amor do sentimento com a vida, com a natureza, com a vida. De forma que só posso apelar a vós, estudantes, para mais leitura em português. E para perceberem o português, leiam as traduções de textos em português para perceberem. Depois de perceberem o texto, vão perceber melhor o português. E, repito, espero que comece a haver dicionários de português. Vamos lhes dizer, o primeiro volume é o inicial. Depois é um segundo volume em que uma palavra já pode ter mais dois vocabulários, ou duas palavras que signifiquem a mesma coisa. E uma terceira edição para já os mais avançados no curso de português, para perceberem que uma palavra pode ter 2 ou 3 significados, mas os 2 ou 3 significados variam muito em substância, variam muito no texto. É preciso perceber isso. De forma que é apenas isso que eu posso dizer. Eu aqui, como analfabeto, eu aprendi no seminário a gostar de português com um padre açoriano. Estou um bocado chateado com a Universidade Católica, porque está a ensinar enfermagem, porque a ideia era criar uma universidade para melhorar o conhecimento dos jovens e prepará-los para serem os futuros líderes desta nação. Em português, na filosofia, na lógica, tudo. Mas não aceitaram a minha oferta, fizeram e vão criar enfermeiros e parteiras, porque sabem que vai haver a população de Timor vai crescer, porque já há parteiras. Estudem, interessem-se pela língua, é a nossa identidade. Antes, quando estávamos na primeira, segunda, terceira classe, quarta classe, tínhamos um processo, eu já não me lembro como é que se chamava, que a gente entregava a outro. Levávamos alguma coisa, estamos aqui os cinco a falar, e ela fala teto, eu entrego a ela. Sim, entrego a ela. Ela esconde, vai provocar outros, quem fala teto entrega. E no fim do dia, quem tiver aquilo leva bofetadas, que é para evitarmos falar teto nas escolas,
para podermos aprender. Antes não havia ainda Organização dos Direitos Humanos que velava pelas crianças. Hoje não pode haver violência às crianças, mas antes, com isto tudo, começamos a aprender português. No seminário, a forma de aprendermos a perceber o texto, chegávamos lá, líamos, e se líamos mal, pau, outro. E se não juntávamos as palavras corretamente, pau. Depois de se ler o texto, Fernanda, explica-me em suas próprias palavras. E que se levantar. Desculpe, eu não chamo presidente, estamos a dar exemplos. E Fernanda levanta-se e começa para ler. Quando o professor está com os olhos assim, como é que se chama? Virgínia levanta a mão. Como é que é? Está a falar mal. Então, para demonstrarmos que compreendemos o que está escrito. Hoje, os professores chegam e dizem assim, vão ao Google. Antes não. Antes a educação era mesmo assim. Lê. Que raio, pá. Continua a ler. Agora, explica-me isso com as nossas próprias palavras em português. Isso é que nos ajudou imenso. Isso é que nos ajudou imenso. Ajudou imenso a aprender português e a gostar da língua. A gostar da língua. Foi assim é que também fiz vários sonetos, fiz muitas poesias, veio e destruiu tudo. Isto que está aqui foi feito no desespero da prisão. Nem pude olhar o sol porque estava numa cela. Nem pude cheirar o jardim porque estava fechadíssimo. Então, na escuridão das celas de Chipinã, o meu pensamento voa até Timor. E de olhos fechados eu via cenas e fui escrevendo. Mas é uma forma apenas. A poesia há várias. Há o soneto, 4 quartetos e 3 tercetos. Há outros, mas com as sílabas contadas e tudo. Esta é a mais simples. Era muito mais simples escrever isto na prisão do que começar a fazer contagem. De forma que, senhor doutor, desculpe ter falado tanto. Vocês nasceram agora em 2000, 2001, 2002. Nós não agradecemos ao colonialismo. Mas nunca devemos esquecer que se Portugal não continuasse aqui, metade de uma ilha, ser independente, com um enclave na outra metade que seremos indonésios. Falaremos Abacabara, Baik Tidak Baik,
Por isso mesmo, a língua portuguesa é nossa identidade. O falar em português não significa que perdemos a cidadania timorense. O angolano fala português, mas continua angolano. O brasileiro fala português e continua brasileiro. E orgulhoso do país que produz mais jogadores de futebol, melhores jogadores de futebol no mundo. O São Tomé e Príncipe, duas ilhas pequenitas, mas bonitas, lindas, lindas. Falam português, mas são tomenses. Portanto, a terceira pergunta, isto é para esclarecer melhor. Para esclarecer melhor. Às vezes falamos mal do Suharto. Sim, Suharto invadiu não por vontade própria. Hoje em dia não canto o hino nacional, porque no hino nacional diz: abaixo o imperialismo, inimigo dos povos. O imperialismo são os Estados Unidos, países como a Austrália, o único país ocidental que reconheceu a integração por causa do nosso petróleo e assinou com a Indonésia um acordo sobre a fronteira marítima. Eu ainda estava no mato. É por isso que o problema da fronteira marítima não é um sonho aqui depois da independência. Foi já uma determinação política que trouxemos desde o mato. Portanto, falar português não é perder a identidade timorense. Somos parte da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Hoje em dia, há um assunto muito viral em Portugal, porque o presidente Marcelo Caetano fala de tipo de reparações. Quando percebemos a palavra reparação, se percebe mal, mas percebo como os outros portugueses que estão a protestar, que não é depois de 50 anos nem que falemos nisso, mas hoje em dia, neste mundo global, a melhor forma de reparação é a cooperação. Em Angola pode ser diferente. Em Moçambique, claro. Na Guiné-Bissau, eu fui a Guiné-Bissau 4 vezes. A população falava francês por causa da vizinhança com o país vizinho. Havia mais mercadorias que entravam e falavam mais francês do que português. E hoje em dia o Estado continua muito mais frágil que o nosso. O Presidente da República veio, recebeu uma condecoração do nosso Presidente, chegou lá e dissolveu o Parlamento. Em 2014 fomos lá, 40 anos depois da independência, em 74, nós ajudamos Guiné a realizar as primeiras eleições livres e democráticas. Foi em 2014. Portanto, agora
Não é um problema de reparação, um problema de apoio contextual. A segunda pergunta foi sobre cada escritor. O historiador ouve e põe em palavras aquilo que ouve. O escritor põe os seus sentimentos, o seu conhecimento, a sua compreensão sobre uma realidade. Portanto, sendo dois timorenses, eu posso escrever, vamos lá dizer, sobre a natureza em Timor. As montanhas, eu senti essas montanhas diferentemente do senhor Vicente. Pode escrever de uma forma, eu de outra forma. Mas quando se faz história, isto vem de bases, de acontecimentos que houve no passado, diferente. Um americano pode escrever melhor que um timorense sobre a história de Timor, a história da guerra de suponhamos, vamos lá dizer assim. Escritor, o que pensa, o que compreende, é o que expressa em palavras. A leitura é muito importante. Hoje, quando vão à escola, vão todos fardados, vão todos com calças e tudo, sapatos e tudo. No nosso tempo, íamos de calção, sujos, olhávamos para as raparigas e fazíamos assim, a tua sapatilha está tão suja, pá, não te aproximes de mim. E ali, nossos elicidere, há um edifício, antes era sota, vendia livros. Eu com alguns colegas íamos lá roubar livros para estudar. Roubar livros para ler. Para ler. O conhecimento que vocês vão adquirir nas universidades não chega. Preciso ler mais, compreender. Se não fosse a leitura, eu devo dizer a vocês todos, se não fosse a leitura que eu praticava antes mesmo do 25 de Abril, eu não teria sido capaz de conduzir a guerra. Por causa da leitura, guerra, guerrilha, isto. Até aprendi as fundamentais leis da guerra do Mao Tse-tung. Vamos lendo. E a lógica do pensamento vai colocar esta definição na nossa realidade e dizemos, esta é melhor, aquele não. E vocês necessitam disso, de ler muito. O que aprendem na universidade não chegará. Leiam, continuem a ler. E façam como eu. Roubem livros. Fala do 25 de Abril, João Brides, fala do 25 de Abril, explica, segundo o meu pensamento, a mudança que aconteceu, não só em Portugal, como em todas as ex-colónias. Também descreve o drama das organizações políticas que apareceram em Timor. Uns a quererem isto, outros a quererem aquilo,
O grande problema, às vezes fala-se muito do Apodete e da ADTL, que queria integração com a Austrália, mas o grande problema era independentes. Onde é que vamos arranjar dinheiro? Não é que os do Apodete, que queriam integração com a Indonésia, gostassem da Indonésia. Mas como é que vamos arranjar dinheiro, pá? Como é que é isso? Então preferiram encostar-se à Indonésia. A UDT, este ano, 50 anos da Revolução dos Cravos. A UDT, a olhar para a sociedade timorense, nós éramos todos trabalhadores da função pública. O único engenheiro que tínhamos era o Mário Carrascalão. O resto éramos todos. Nem éramos diretores. Os diretores eram portugueses. Éramos apenas trabalhadores lá na administração. Então pensaram, sermos independentes agora, que chatice, pá. Nem sabemos trabalhar como uma província, como é que vamos ser independentes, Estado? Por isso é que inicialmente queriam vamos lá dizer assim, uma ligação com Portugal. Posteriormente pediram um prazo para boa preparação para sermos independentes. O 20 de maio não será o dia da Fretilin, será o dia da ASDT. A Fretilin veio depois, já em 11 de setembro. De forma que aqui descreve um bocado, em termos de sentimento, daqueles que queriam isto, outros que queriam aquilo, e descreve um bocado o amor para com a terra. Mas falei de Apodete, não falei disto. Querem que eu leia? Mas se com amor ao mundo filho deu, falsário, vil traidor também pariu. Timorenses. Aquele, o amor à terra não esqueceu. Contra ela, terra, este se insurgiu, o falsário, o traidor. Vergonha, pior ainda, vitupério, em sua dor, tristes lágrimas derrama, por tanto ignóbil que quer novo império. Castigo e desprezo, a justiça clama para eles. Servir é uma injúria, outra ama. Não se percebe tal procedimento. Sair-se de uma e ir para outra lama demonstra morbidez de sentimento. Sair de Portugal, do colonialismo português, para irmos à Indonésia. Rebusca histórias velhas noutras eras, de ondas migratórias desde a Arábia. Prova a mesma raça e outras quimeras. Assim andando, somos da Suábia. Todo mundo queria falar, todo mundo era dono desta terra. Por isso, tudo aquilo é drama político. Podia descrever aqui. Quem dita é sorte. Quem dita de ir teve até Cupang. Quem teve a sorte de ir até Cupang, de certo pobreza viu e admirou. Outra gente, outra fala, outro sangue. Música também ouviu e gostou. Que estranho se sentiu, pois é verdade. Milhenta rupia, escudo o seu trocado, delas centenas deu por piedade ao catraio. Catraio é a criança, o catraio, de olhar esbugalhado.
porque eu tinha dito, utilizávamos o escudo. O português vai embora, como é que é? Não é dinheiro. Então, ponho aqui um escudo, eu fui a culpa, um escudo troca-se com milhares de rupias. O que é que significa? Para chamar a atenção, milhares de rupias, escudo ser trocado. Delas, centenas de propriedade é o catraio de olhar esbugalhado. Portanto, isto é uma tentativa de utilizar o português para descrever os sentimentos de dor, de esperança, de angústia, de decepção, de alegria. Porque aqui também eu disse, a gente lusa 50 anos, hoje fizemos 50, hoje não, este ano, 50 anos de 25 de Abril. A gente lusa a nossa homenagem sincera, sem peias significa, não está escolhido em outro não. Sincera, honesta, de cujo brilho o vento da história deu viragem. Viraram o vento da história. Guerras coloniais, tudo isto, limpou do fascismo o pecadilho, permitiu a humanos da outra raça tratarem-se todos com igualdade. Se outrora eram menos que a pobre traça, o apanágio agora é irmandade. Da África deu aos negros liberdade de escolher o caminho para o seu futuro, pôs termo à guerra e à falsidade de um governo pobre e regime duro. Governo podre. Optaram as colónias pela independência e o eco a Timor também chegou. Criaram-se os partidos com veemência e cada um as suas teses expressou. Portanto, isto foi para descrever o depois de 25 de Abril. Aconteceu o 25 de Abril, o nosso pensamento em relação aos escravos, mas porque vivíamos os nossos próprios problemas, foi escrevendo aquilo que eu sentia logo após o 25 de Abril. Obrigadíssimo. É para a vossa biblioteca para lerem e corrigirem. A vossa biblioteca para lerem e corrigirem. Está bem? Nando. Soya,